Nós vamos conversar, vamos propor aqui uma reflexão sobre uma das inúmeras parábolas de Jesus, né? Que é a parábola do amigo importuno, que é uma parábola exclusiva do Evangelho de Mateus, pouquíssimo conhecida. Eu acho que até muitos de vocês talvez nunca ouviram falar nela, mas está lá no Evangelho, né? É uma parábola pouquíssimo comentada no meio espírita, mas ela traz uma mensagem muito bacana. E o mais importante é que, além de falar de Jesus, é sempre muito bom falar de Jesus, falar das parábolas de Jesus também é um prazer muito grande, uma oportunidade bendita, né? E a gente vê que a cada releitura, né, a gente consegue enxergar aqueles ensinamentos que foram propostos para a gente há 2000 anos com outros olhos. E a gente vai ver que essa parábola, ela, na realidade, ela trata, né, desse momento atual, né? A gente não vai poder entrar, infelizmente, muitas questões, né, aprofundar em certas questões, mas ela trata especificamente da doutrina que nós abraçamos, que é a doutrina espírita, né? E nós vamos descobrir juntos quem é esse amigo importuno, né? Então vamos lá. A tela já está aí para todo mundo? Está, né? Então vamos lá, gente. Parábola do amigo importuno, né? Toda parábola de Jesus, ela é inserida num contexto. Essa parábola, ela vem após Jesus ensinar para os discípulos dele, né, a oração dominical, o Pai Nosso. Aí, logo em seguida, né, ele traz a parábola que nós vamos ler aqui agora. Qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, de viagem, né? E não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, né, da casa, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para todos dar. Digo-vos que, ainda se não se levante para dar, né, o pão, né, dar-lhe pão por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Ou seja, uma parábola, assim, a princípio, muito simples, mas só que ela traz uma mensagem subliminar muito interessante. Então, vamos lá. Qual será a interpretação dela? Então, quem já está acostumado a ouvir as minhas palestras sobre parábolas, né? Eu já falei, né, das outras vezes que, segundo a gente entende depois que a gente estuda, né, as técnicas de hermenêutica ou de interpretação das parábolas, né, segundo a Cabala, praticamente toda parábola ela tem 4 níveis de entendimento. E essa tem, sim, as 4 níveis de entendimento. O primeiro nível é a chamada interpretação literal. É aquela que a gente tira, é a básica, né, daquilo que a gente lê, entende diretamente através do que está escrito. O segundo nível de interpretação é aquela que a gente começa a fazer uma concordância sobre o que ela trata com outras parábolas ou ensinos contidos, ou na Bíblia como em geral, ou nos evangelhos. O terceiro nível é aquele que a gente identifica, né, e constata qual que é o verdadeiro sentido das figuras e alegorias que foram apresentadas na parábola. E, por fim, o quarto nível
é aquele que a gente consegue subtrair o sentido espiritual, né? Tirar o espírito da letra, principalmente tratar dos chamados mistérios, né? Mistérios e a questão da escatologia. O que é isso? São questões que tratam do momento final, né? Da humanidade, final dos tempos. E esta também traz ensinamentos sobre isso. Nós vamos ver. Então, vamos iniciar o primeiro nível. Vamos refletir sobre a postura comum das duas personagens da parábola que a gente acabou de ler. A gente viu lá que um certo homem, movido de íntima compaixão, né, saiu de casa à meia-noite, né, num horário tarde, num momento impróprio, em que todos deveriam estar assim, dormindo, e foi até a casa de seu amigo, um pai de família, para pedir 3 pães para alimentar um amigo dele que havia chegado de improviso de uma viagem, intercedendo fraternalmente em seu favor. Então, o pai de família, a princípio insensível àquela situação, né, demonstrou má vontade, e não atendeu prontamente o pedido de seu amigo, contra-argumentando e relutando em atendê-lo. Mas a parábola deixou transparecer a ideia de que aqui, se caso aquele homem, né, o importunador, né, importunasse bastante aquele pai de família, insistindo em sua demanda ou petição, ele então atenderia apenas por causa da sua importunação, talvez até para se ver livre logo dele. Muito estranho, né, essa forma da gente pensar, mas é o que a princípio a parábola deixa transparecer. Então, a gente se socorre de um contexto amplo. Vamos ver aonde ela está inserida, o que é falado antes. Se a gente for no capítulo anterior do Evangelho de Lucas, a gente vê, né, no capítulo 10, porque a parábola está no capítulo 11, a gente vai ver que Jesus havia feito o quê? Uma extensa preleção acerca do tema amar o próximo, né? Principalmente aquele episódio da conversa com o doutor da lei, que perguntou, mestre, né, qual que é o maior mandamento da lei? Aí Jesus, citando as antigas escrituras, falou para ele, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. E logo em seguida ele citou a parábola do bom samaritano. Na sequência, tem aquela passagem que Jesus tratou da importância de ouvir a palavra de Deus, naquele episódio da conversa com a Maria, irmã de Marta, que por sua vez eram irmãos de Lázaro, né? Na casa em Betânia. E Jesus falou que Maria, né, escolheu a melhor parte, né, ouvir Jesus ao invés de ficar tomando conta das outras questões domésticas, não é isso? E aí no capítulo 11, a gente viu que o mestre ensinou a orar a Deus, principalmente aquela parte, né, pedindo o pão de cada dia. Mesmo nós ainda sendo, a princípio, né, ainda imperfeitos, né, maus, interesseiros em nossas petições, em nossos pedidos, enfim, espiritualmente imperfeitos. Mas o sentido moral dessa parábola, ela encontra-se, a gente pode tentar entendê-la nos versículos seguintes, onde ele trata da questão da fé, né, no pedido, na oração, e a questão da perseverança no pedido. Quando Jesus disse, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, ou seja, será dado a vós, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ou seja, se abrirá a vós, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-vos-á. E demonstrando que nós, né, seguindo nos versículos do Evangelho, sendo ainda imperfeitos, sabemos cuidar bem dos nossos familiares, explicou, qual pai de família, né, de entre vós, que se o filho lhe pedir, insistentemente, né, quem tem filho sabe como é que é, né, pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ou seja, nós,
para os nossos familiares, nós sabemos dar boas coisas, né? As dádivas, não é isso? Por fim, Jesus, exaltando a perfeição do Pai do céu, concluiu questionando-os: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, ou seja, boas coisas, aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedir. Aí a gente já começa a ver o seguinte: dar o Espírito Santo? Ué, mas a gente não estava tratando da questão de dar o pão, do alimento? Então já começa a colocar uma questão que já é um mistério que a gente vai analisar lá na frente. Esse é o mistério que nós explicaremos quando a gente for tratar do quarto nível de interpretação. Que a gente vai ver que tipo de pão é esse que ele está falando, né? E que Espírito Santo é esse, que é uma palavrinha, né? Que dá muito pano para manga, dá outra palestra para a gente falar sobre ela, né? Mas vamos deixar lá para frente. Então, vimos que Jesus estabeleceu uma comparação entre o homem e Deus, né? Quanto à forma de atendimento aos pedidos. Ele quis dizer o quê? Que os homens, ainda sendo maus e imperfeitos, geralmente o quê? Precisam de fortes motivações para fazer o bem. Precisam mesmo serem quê? Importunados para agirem, nem que seja com má vontade, a fim de atender aos seus interesses particulares. Por outro lado, né, por sua vez, Deus, o bom pai, não precisa de motivação alguma para fazer o bem e atender seus filhos. Deus é aquele bom pai misericordioso e abnegado descrito por Jesus, né, inclusive em muitas das suas parábolas. O apóstolo João, por sua vez, né, resumiu bem e de forma belíssima esse entendimento quando ele disse: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Ele está falando daquilo que a gente costuma falar do quê? Da comunhão espiritual, da aliança, da união com Deus, não é isso? É como se aquele linguajar bíblico é um com Deus, que foi confundido, que as pessoas, quando Jesus falava eu e o Pai somos um, eles achavam que ele estava falando achando que ele era Deus, o próprio Deus. Mas não, ele estava no amor de Deus, estava em comunhão com ele. Esse é o entendimento. No Sermão da Montanha, Jesus havia ensinado que Deus não faz distinção de pessoas, ao contrário de nós, muitas vezes, né? Ele faz com que, por exemplo, o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, ele simplesmente faz. Então, quanto à melhor forma de agirmos, de darmos o nosso pão, que são as dádivas, né, a quem precisa, Jesus concluiu dizendo, né, sede vós, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em Lucas, ele ainda foi mais enfático, sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Então, gente, nessa parábola, né, como a gente tem que identificar as figuras, a princípio, né, a tradição cristã coloca o certo homem, que é o importuno, né, que chegou numa hora inoportuna, significa o quê? Nós, a humanidade. O amigo, que é o pai de família, o importunado, representa o quê? Deus. Os pães pedidos são as boas dádivas, as coisas. A importunação do pedido é o símbolo da humilde e insistente petição ou oração dirigida a Deus. E essa interpretação a gente vê que ela é tirada nesse primeiro nível, que é a interpretação literal, principalmente porque ela vem logo em seguida, como vimos, após a oração dominical, né? Onde a ideia é tentar demonstrar ao cristão o que? A melhor forma de orar, enfim, aquela necessidade da gente pedir sempre e nunca desistir. Né? Dessa forma,
né, segundo a tradição cristã, o que prevaleceu é que o pai de família, Deus, atenderá aos nossos pedidos de todos. Porém, né, como a gente propõe aqui a ideia da gente tentar identificar quem seria esse amigo importuno, fica aquela questão, né? Se Deus é o pai de família, o importunado, que a gente viu a princípio a ideia que a parábola passa aqui, que ele atende, né, aquela ideia, né, que ele atende de má vontade, né, que ele só atende se for um pedido com muita insistência, e ele a princípio atende não por ser seu amigo, é porque ele está sendo importunado, fica uma interpretação assim meio que, né, que a gente fica, se a gente fizer uma leitura, uma análise, fica meio que faltando alguma coisa. Então vamos lá. Porém, a questão é que nem sempre, né, os nossos pedidos ou orações são atendidas da forma como nós gostaríamos ou desejaríamos que elas fossem. É o que a vida mostra, é o que costuma acontecer, né? Então a gente fica assim, será que o problema é o como e o que devemos pedir? Né? Quanto à melhor forma de orar, se a gente for olhar em outras passagens dos evangelhos, Jesus havia orientado a orar o quê? Em secreto, sem alardes, sem vãs repetições, né? Não há necessidade de posturas, horários especiais, nem fórmulas verbais geralmente mecânicas, né? E aí a gente lembra, né? Nós que viemos do seio católico, né? Que é dado o terço. Geralmente a gente chega lá, o padre, né, fala: ah, você pecou, né? Você vai orar a Deus, você pega o terço e vai passando aquelas pedrinhas e vai lá, reza dos, né, 10 Padre Nossos, 20 Ave Marias, né? E a gente fica vendo que realmente, né, ainda ficou na cultura essa questão da insistência na oração, nas repetições, né? E o que a doutrina espírita ensina para a gente que não é a quantidade de repetições, e sim a qualidade da prece que importa. O importante é a mentalização e a sinceridade quanto ao pedido. Está lá, quem quiser ver depois, qualidade da prece no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá Kardec fala, está no pensamento o poder da prece. E aí a gente faz a nossa reflexão. Não devemos nos esquecer de quê? De que a onisciência divina se faz sempre presente. Deus sabe de tudo. É um daqueles chamados atributos da divindade. Deus é Pai, bom e justo, misericordioso, né? Onisciente, onipotente, né? Então a gente está falando da onisciência divina. Então Deus sabe de tudo. Então a gente fica assim. Então, o que e para que pedir dádivas em oração? Há necessidade? Sim, há. Mesmo a gente sabendo que Ele sabe de tudo, né? Que Ele já conhece o nosso íntimo, a nossa intimidade, mesmo antes da gente parar e fazer o nosso pedido em oração, há necessidade sim, porque aquele momento é um momento que a gente humildemente se conecta ao Criador. Porque, infelizmente, é assim, quando está tudo bem, a gente até esquece de Deus, não é isso? A gente só lembra na hora que o sapato aperta. Então, mesmo Deus sabendo disso tudo, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, né, é mais para a gente, é um momento da gente, né, exercitar a nossa humildade, né, se conectando ao Criador. Essa é a questão da importância. Se é para termos realmente fé e não duvidar, então não devemos nos esquecer do que Jesus disse. Está lá no Evangelho. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Parece que Deus, né, Jesus estava, né, incitando a indolência, né, a preguiça. Não é isso. Né? A ideia não é essa.
ele conclui: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, ou seja, o conhecimento, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais claro do que isso, não é isso, gente? Mas vamos lá. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a eficácia da prece e sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né? Sobre a questão da satisfação, né, dos pedidos dos homens por Deus, né? Disse: for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, né, Deus, se não atende a toda súplica que lhe faça, uma vez que ele sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Olha só, ensinando a questão da onisciência. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Deus, na sua onisciência, abarca todos os tempos. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura ou espiritual, porque nós somos espíritos, não é isso? Encarnados, mas a verdadeira vida é a vida espiritual, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Mas o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará. Lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe, dessa forma, o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Faculdades essas morais, intelectuais, as virtudes, não é isso? Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Muito esclarecedora, né? Essa lição que Kardec trouxe. Mas o exagero, né? E aqui eu falo exagero com todo respeito, tá, gente? E o consequente equívoco, diante de tudo isso que a gente leu até aqui, baseado nas fontes, inclusive evangélicas, né? Sobre essa questão do pedir e do obter, né? Tem levado muitas pessoas a ensinar, né? Professar certas doutrinas, tais como a lei da atração, que a gente, resumidamente, você mentaliza, deseja com toda a força, com toda a fé, e aquilo é como se você estivesse atraindo aquilo para acontecer na sua vida. Eu não estou dizendo que não é um mecanismo que não funcione, mas para todo mundo, né? A teologia da prosperidade é aquela onde você ora, pede com firmeza, determinando que aquilo aconteça na sua vida, como se simplesmente isso fosse o necessário. A gente sabe que não é assim que as coisas geralmente acontecem, né? Então, por fim, sobre essa primeiro nível de interpretação, porque essa parte, a princípio, ela é bem tranquila, bem simples, né? A lição oral que nos é repassada é nos motivar a interceder sempre de forma abnegada, caritativa e fraternal em favor do próximo necessitado, que é o nosso irmão, a pedir em oração, mas principalmente crer e agir com bastante perseverança em busca dos nossos objetivos, como se a fórmula fosse pedir, buscar, bater é igual a pedir, agir e perseverar, né? E isso é de importância nesse momento que nós estamos vivendo, onde a gente vê aí que a gente tem que, apesar de estar todo mundo enclausurado, né, nas suas residências, mas a gente não pode fechar as portas do coração, né? Então a gente tem que estar sensível com os devidos cuidados a isso tudo, né? Mas vamos lá.
Vencido esse primeiro nível de interpretação, que é o nível mais tranquilo, mais básico, porém difícil de colocar em prática, nós vamos agora no segundo e terceiro níveis juntos, né, sobre essa parábola. Voltemos a ela e aí vamos identificar aqui quais os pontos que a gente precisa ter uma atenção maior para poder buscar esse entendimento mais aprofundado, né, e tentar identificar realmente quem que seria esse amigo importuno que a parábola trouxe para a gente. Então, nós temos ali, né, o primeiro item identificado, um amigo, né, que é o intercessor, que foi na casa do outro à meia-noite. Aí a gente já começa a pensar, por que não 10 horas? Por que não 2 horas da madrugada? Né? Por que não esperou na manhã cedo? Né? Por que meia-noite? Então são figuras, pontos que merecem atenção para a nossa análise. 3 pães. E a gente se pergunta, por que não 1? Por que não 2? Porque na realidade ele foi na casa para pedir 1 pão, porque o amigo chegou de viagem. Né? Ele podia ter pedido 1 pão, mas aí ele já aproveitou e pediu para ele e levou mais 1 de lambuja para o café da manhã. Por que 3? Mas tem uma simbologia por trás disso. Né? Tem o outro lado, o pai de família, né? Que estava dormindo, ao invés de estar acordado, e essa questão a gente vai trabalhar, né? A questão de estar vigilante, de estar acordado, né? Com a porta fechada. Por que está com a porta fechada? Né? E tem essa questão do levantar-se-á e dará, remetendo a um futuro, né? E ele fará por causa da importunação. Que importunação é essa? Então são pontinhos que a gente vai tratar aqui para a gente fazer uma reflexão, uma releitura sobre essa parábola. Enxergá-la com outros olhos, não é isso? Então vamos lá. Então vamos refletir sobre aquele amigo intercessor que bate a porta à meia-noite encontrando outro amigo, pai de família, dormindo e que se mostrou com má vontade em atendê-lo. A gente já começa a ver, será que esse pai de família é representado por Deus? Fazendo um paralelo com outras 3 passagens evangélicas, que na realidade são outras 3 parábolas, porque o segundo e terceiro nível, a gente faz essa identificação e essa comparação. Quais são? É a passagem do ladrão da noite, a passagem das 10 virgens, que é a parábola das 10 virgens, né? E a passagem do servo vigilante, que é a parábola do servo vigilante. E essas 3, elas vêm logo após o Jesus ter pronunciado o sermão profético, que pelo próprio nome já fala, ele trata de questões proféticas, ou seja, questões que remetem ao chamado final dos tempos, né, que é esse momento que a gente está vivendo, né, esse momento de transição. Então vamos lá, a primeira, lembrando que são parábolas. Então daí vocês veem que vocês já estão no lucro, né? Vocês vieram para assistir uma parábola e vão levar mais 3 de lambuja, né? Mas a gente não vai poder aprofundar muito nelas não, tá, gente? Ladrão da noite. Nessa primeira, Jesus é representado pela figura de um ladrão. É o que está lá, né? E o sentido dela é o quê? Alertar aos discípulos quanto à necessidade deles se manterem espiritualmente despertos e atentos, aguardando o seu retorno futuro. Então, já aí a gente já percebe que nessa passagem já está alertando aquela questão. Enquanto no amigo importuno, né, o pai de família estava dormindo, aqui Jesus já trabalha a questão da gente estar o quê? Né, espiritualmente despertos e atentos, aguardando o seu retorno futuro. Essa é a ideia que a gente tem que buscar. Qual que é essa passagem? Está lá, se o pai de família soubesse que vigília, que são a forma como eles chamavam as horas noturnas, né, naquela cultura oriental lá, judaica, né,
as vigílias da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Naquela época, né, o ladrão vinha à noite. Hoje em dia a gente vê que ele vem a qualquer hora, né? Mas a gente vê o seguinte, né? A ideia, o importante é a gente guardar a ideia, né? O ladrão vem à noite. E aí a gente tem que estar o quê? Desperto, espiritualmente. Então, é como se Jesus estivesse falando com a gente. Eu venho no momento de uma simbólica noite espiritual. Nós temos que estar despertos, né? Vigiando, espiritualmente despertos e vigilantes, aguardando o momento da sua chegada. Esse é o sentido. A outra, a parábola das 10 virgens, né? Jesus agora é simbolizado pela figura de um esposo que havia saído também à noite para buscar a sua esposa para a festa de casamento dos dois. Então a gente vê que Jesus, nessa parábola, simboliza o quê? O esposo, a humanidade simboliza a esposa, onde a simbologia dessa parábola trata daquela aliança, da união espiritual entre o juízo religioso coletivo da humanidade com o juízo, né, a boa nova, o consolador, que é o que representando Jesus, trazendo o que? Uma nova mensagem. É esse casamento, é a espiritualização da humanidade. Então, essa é a simbologia das bodas, assim, tratando de uma forma bem rápida. Aonde que está essa passagem? É um destaque dela, né? Aí ela vem falando assim, tardando o esposo, que a gente já viu o quê? Está falando da vinda de Jesus, a segunda vinda, né, do Cristo. Tosquenejaram, ou cochilaram todas. Quem? As amigas. Quem simboliza as amigas? São as seguidoras do Cristo, né? Vinculadas a diversas igrejas, né? E adormeceram. Mas à meia-noite, olha a ideia da meia-noite pintando aí de novo, né? Aparecendo. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Essa passagem no meio cristão, ela é conhecida como clamor da meia-noite. É como se Jesus estivesse transmitindo através de parábolas o ensino de que ele vem numa simbólica noite espiritual e ele especificando qual o momento, meia-noite, né, para vir que buscar, né, resgatar, né, a esposa dele. Não vou entrar em detalhes nisso não, porque isso é assunto de outra parábola, mas o importante é a gente guardar isso. Que meia-noite seria essa? É uma simbologia. E não tem nada a ver com a meia-noite que a gente está acostumado a entender, a meia-noite do relógio, né? Aquilo que vem depois das 11, antes da 1h da manhã. É outra coisa, é um outro sentido. Mas o importante é a gente entender que, embora a gente faça parte da cultura religiosa, não só cristã e espírita, né? Mas também espírita, daquela ideia de como Jesus chegou e falou assim, o seguinte, falando da sua vinda, ninguém sabe o dia e a hora, né? Só o Pai, e realmente isso está escrito lá no sermão profético, a gente vai ver, será que é isso mesmo que está escrito, a interpretação literal é essa que a gente faz? Ou será que ele estava falando de outra coisa? E a gente, depois que começa a estudar, né, aprofundar sobre essas questões, a gente vê que realmente ele estava falando de outra coisa, porque, na verdade, ele disse, sim, o momento que ele ia vir. A gente vai ver isso aqui, no quarto nível de entendimento dessa parábola, né? Ele disse o momento que ele vai vir. O problema é que a humanidade se tornou o quê? Invigilante. Invigilante no sentido de o quê? De entender o que as mensagens espirituais que estavam sendo propostas desde aquela época, porque na realidade isso já vem sendo falado desde o Antigo Testamento. Mas a gente se tornou invigilante, né? E apesar da gente ter o senso né, que é um senso comum, e a gente percebe isso, que todas as religiões cristãs estão esperando
a vinda do Cristo, e não só cristãos, os judeus esperando a vinda do Messias, por um momento, que é esse momento que a gente está vivendo, mas eles não sabem nem o dia nem a hora. A gente vai ver que Jesus falou quando é que ele vai vir. Mas só que ele falou através de símbolos aqui, ó, meia-noite. É a hora que ele vai vir. E aí, prosseguindo na parábola das 10 dias, a gente vê lá que as amigas, né, elas acordaram quando houve o clamor da meia-noite, mas somente aquelas que estavam o quê? Com azeite, né, em suas candeias, e conseguiram entrar no recinto da festa das bodas, que também o quê? Aquelas que estavam preparadas, que tinham as virtudes conquistadas, não é isso? E, por fim, a parábola do chamado servo vigilante. Nessa terceira, Jesus, ele se apropria da figura do senhor de servos, dos servos, né? Também a fim de alertar os seus discípulos quanto à necessidade deles se manterem o quê? Novamente a mesma ideia, espiritualmente despertos e atentos, aguardando o seu retorno futuro. E aí ele lhes disse: sede vós semelhantes aos servos que esperam o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater à porta, aí, ó, novamente, ó, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados ou felizes aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, ou seja, espiritualmente desperta, acordado. Então, gente, diante de tudo isso que a gente viu, né, que eu demonstrei para vocês, aí a gente tem aquela pergunta: quem que é o amigo importuno? Jesus é o amigo importuno. É aquele que intercede através de nós em favor do próximo necessitado. Não é essa a mensagem do amigo importuno? Nós somos os imperfeitos e invigilantes pais de família. Por isso que na parábola fala que a gente atendeu, né, que ele atendeu meio que com má vontade, não é isso? Jesus veio nos importunar. Nós vamos ver qual que é o sentido dessa importunação, né? E lá fala que por causa dessa importunação nós vamos fazer, nós vamos atendê-lo, né? E aí fica aquela questão do quando, né? Abriremos ou não a porta da nossa casa para ele? E aí chegamos ao quarto nível de entendimento dessa parábola, onde a gente vai tratar dos mistérios e da parte escatológica, a parte que trata do final dos tempos, qual que é a mensagem subliminar, oculta, os mistérios, né? A parte mística tratada dessa parábola. Então nós vamos voltar àquela questão que Jesus falou: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou as boas coisas, né, aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. E aí fica aquela questão: o que significa esse dar no futuro Espírito Santo? Eu não posso me aprofundar isso, que isso é pano para manga, né? Daria outra palestra só sobre esse tema, né? Mas a gente sabe que essa palavrinha em grego, né, pneumoagion, ela traz vários entendimentos. Uns falam que é Deus, outros falam que faz parte da Santíssima Trindade, outros falam que é um espírito, a doutrina espírita, meio que está descobrindo, porque isso já foi falado antes, o que significa esse Espírito Santo. Ele, na realidade, corresponde ao cumprimento da promessa do envio futuro de um outro Consolador ao mundo, que foi o quê? A terceira revelação de Deus, que nós entendemos ser o Espiritismo. Aonde que está isso? Foi aquela passagem do Sermão do Cenáculo, que Jesus prometeu, né, aos seus discípulos, falando: eu rogarei, ou seja, pedirei, né, quase que numa oração, né,
ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro por quê? Porque naquela época já existia um entre eles. E quem é o Consolador? Era o cristianismo vindo através de Jesus. Então, ele prometeu um outro e dará no futuro, dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No livro O Consolador, de Chico Xavier, o espírito de Emmanuel, né? Como a gente tem que tratar rápido desse assunto, porque não cabe aqui aprofundar, ele fala que o Espírito Santo representa uma coletividade de espíritos, ou a gente pode falar anjos, redimidos e santificados, ou seja, puros e santos, que cooperam com o Divino Mestre, né? O Cristo, um arcanjo, né? Desde os primórdios da organização terrestre sobre a misericórdia de Deus. Então, a gente voltando àquela passagem do sermão profético, quando Jesus fez proferiu o quadro, né, a visão espiritual, o quadro simbólico do seu retorno ao mundo, ele falou assim: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, dele mesmo, o Cristo, e todas as nações da terra se lamentarão e verão ele vindo sobre nuvens. A gente não pode entender literalmente isso acontecendo, sobre nuvens, né? Embora a gente respeita a crença de quem pensa ao contrário. Com poder e grande glória, ou seja, em espírito, e ele enviará os seus anjos, que são justamente, com base naquilo que a gente demonstrou, os espíritos santos, né? Então, os anjos são os espíritos santificados, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. E assim o Espiritismo veio ao mundo, né? Essa imagem representando, né? Pois é, aí a gente volta àquela questão do pedido dos 3 pães na parábola, né? Então a gente viu que o amigo importuno, na realidade, representa o próprio Cristo, né? O importunado somos nós, invigilantes, não é isso? E aí o Cristo veio e pediu para nós 3 pães. Por que 3 pães? O pão do céu representa a lei ou palavra de Deus dada aos homens, para que esses as distribuíssem fraternalmente depois aos demais necessitados. Então ele né? A ideia é o seguinte, né? A gente primeiro recebe para depois redistribuir. A ideia é aquilo que Jesus fez com seus discípulos. É a questão da evangelização do próximo, não é isso? Então, a gente viu que, na realidade, essa ideia dessa dádiva, desse pão, é o quê? É o pão espiritual. É aquele alimento do espírito. Por isso que Jesus chegava e falava, né? Aquele que come o pão, amanhã, né? Não é assim que está escrito lá, mas a ideia é essa. Se você come hoje, amanhã você está com fome de novo. Mas o pão que eu der, né? Assim que ele fala, o pão que eu der, você nunca mais terá fome. A bebida que eu der, você nunca mais terá sede. Por isso que ficará em nós para sempre. Então a gente percebe. Por que 3 pães? Porque o primeiro pão do céu foi dado aos israelitas. E dali surgiu o judaísmo, a religião judaica. O segundo pão do céu foi dado aos cristãos. Veio através de Jesus e dali surgiu, né, veio ao mundo o cristianismo. O terceiro pão, né, é a terceira revelação, foi dada aos espíritas. E dali veio o espiritismo. E como a gente precisa receber para depois doar, porque a gente está falando aqui de pão espiritual, de evangelização, porque dar o pão material é muito fácil, qualquer um dá. Agora, o pão espiritual, além de ter as virtudes, a gente precisa do conhecimento, né? A gente precisa conhecer a palavra de Deus, a lei, né? Para poder saber, entender a vontade de Deus, para poder ensinar, repassar aqueles que não entendem ou não tiveram, né, a oportunidade de ouvi-lo. Foi isso que os discípulos fizeram, e hoje, se nós estamos aqui professando uma doutrina cristã,
é porque muitos ouviram, morreram até por causa disso, e a palavra de Deus chegou para a gente. Então, aquele que muito recebe, e nós recebemos, né, a terceira geração desse pão, né, a gente será muito exigido. Olha lá, qualquer que muito for dado, muito se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se pedirá. Por isso que Jesus está pedindo 3 pães. Né? Ao judeu, ele pediria um pão. Ao cristão, né, nossos irmãos das outras religiões, 2 pães. Agora, a nós, os espíritas, é exigido 3 pães. E a questão de dar apenas por causa da importunação? O que seria essa importunação? No Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? A gente não está falando do pão, que é a lei de Deus, que é o conhecimento da vontade dele. Aonde que está escrito? Ele coloca na consciência do homem, ou seja, em seu espírito, que se expressa através do quê? Depois das nossas ações, né? Da nossa abertura das nossas portas, né? E que também é representado pela figura do coração, lembrando, né, que Jesus tratou dessa questão na parábola do semeador. Ele semeou a semente no solo, que representa o coração do homem. Lembrando que a figura do coração, na cultura judaica, não tem nada a ver só com a questão do sentimento. Ele tem a ver com a questão da razão. Porque, na realidade, né, o coração, na simbologia, na cultura judaica, é como se fosse o nosso cérebro. Né? E também a simbologia da casa de Deus, que Paulo de Tarso tratou muito bem, né? Quando ele falou da questão do tabernáculo de Deus, né, que está em nós, né, que representa a nossa consciência. Então, gente, voltando àquela questão, a gente viu que Jesus já veio nos importunar em nossa casa. Isso significa que as 3 revelações de Deus presentes em nossa consciência é que nos cobra ou nos importuna constantemente para agirmos fraternalmente em favor do próximo necessitado, a fim de darmos a eles o quê? O nosso pão, as nossas dádivas ou boas coisas. E mais do que nunca, esse momento que nós estamos vivendo é o momento da gente o quê? Exercitar isso que está sendo falado. Né? E nós, através desse estudo que está sendo agora veiculado pela internet, nós estamos aí também, junto com muitos, levando a palavra, evangelizando, fazendo justamente isso, levando o nosso pão espiritual para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e precisam dessas informações, né? E aí, por fim, né, Jesus já veio? Qual que é essa simbologia da meia-noite? Deixa eu ver aqui as horas, para ver se ainda tenho tempo. Ainda tenho 10 minutos, suficiente. Vamos ver. Naquela passagem do servo vigilante, Jesus havia dito, não foi? Sede vós semelhante aos homens, ou pais de família, ou servos, né? Que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, ou seja, aqueles que estão esperando a segunda vinda de Jesus, para que quando vier e bater, logo possam, ao contrário, né, do amigo importunado, abrir logo a porta, né? Bem-aventurado ou feliz aquele que se achar vigiando, né, vigilante. Em verdade vos digo que o Senhor se cingirá, ou seja, se preparará e fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Ou seja, preparando o banquete. Para quê? Para justamente fornecer o simbólico pão do céu que a gente tratou. O alimento espiritual de uma nova doutrina, porque Jesus está falando para a gente hoje, né? O Espiritismo.
A seguir ele esclareceu dizendo: e se vier na segunda vigília? E se vier na terceira vigília? E os achar assim, acordado, aguardando atentamente o momento do seu retorno, para lhe abrir a porta. Bem-aventurado ou felizes são tais servos. Dando a entender aqui, né, uma certa incerteza do momento, na segunda ou na terceira vigília. Então a gente precisa entender o que é essa vigília da noite, segundo a cultura judaica. Vamos lá rapidamente. Né? Na cultura judaica, naquela época não tinha relógio, não é isso? O período noturno, né, de 12 horas, ele era dividido pelos judeus em 4 vigílias de cerca de 3 horas. Então, 3 vezes 4, 12. Né? Então, a vigília tinha um horário para começar. Então, você tinha a primeira vigília, primeiras 3 horas, a segunda vigília, e assim sucessivamente. No livro dos Salmos do rei Davi, está lá Salmos 94, é passado para a gente, né, o princípio temporal de interpretação profética que Pedro usou quando ele tentou esclarecer os judeus que estavam descrentes logo após a morte de Jesus, porque eles ouviram que Jesus falou que ia voltar, e o tempo foi passando e nada dele voltar. Aí Pedro chegou e usou essa passagem do Salmo de Davi para falar o seguinte: olha, aquilo que Jesus falou que ele ia voltar no terceiro dia, não é o terceiro dia do dia de 24 horas, né? Porque Jesus já tinha ascendido ao céu, né? Naquela passagem lá do livro dos Atos. Então, esse princípio, ele deixa claro que um dia profético, porque está falando de profecias aqui, é aproximadamente 1000 anos literais. Porém, naquela ocasião, ele também mencionou a existência de uma outra proporcionalidade temporal profética, nessa mesma passagem do Salmos do rei Davi. Lá está escrito assim, ó, 1000 anos são aos teus olhos, ou seja, segundo a percepção divina quanto ao tempo transcorrido, assim como o dia de ontem que passou. Daí a gente tira aquele princípio, um dia igual a 1000 anos. Mas na sequência, ele fala o seguinte, que são também, né, assim como a vigília da noite. Olha só que interessante. Então, o que ele quis dizer no Salmo? Que há um outro princípio de interpretação profética. É o princípio vigília milênio, se a gente pudesse dizer assim. Onde ele está querendo dizer que uma vigília profética é aproximadamente 1000 anos. E a gente está tratando ali das horas noturnas, né? A gente viu que são 4 vigílias. 4000 anos. Contadas desde quando? Nós vamos ver. No Evangelho de Marcos, na versão dessa mesma parábola do servo vigilante, existe uma informação de que aquelas divisões das horas noturnas que a gente viu, elas tinham nomes, elas eram denominadas de acordo com as características marcantes dos seus momentos finais. Então elas tinham nomes. Desculpe. Ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, é o nome da primeira vigília, que representa o fim da primeira vigília. Se à meia-noite, ou no fim da segunda vigília, olha novamente a meia-noite. Então, aquela meia-noite mencionada no amigo importuno, na parábola do amigo importuno, e nas outras, ele, na realidade, ele está falando que representa o momento final da segunda vigília. Aí ele vem, se ao cantar do galo, que é o final da terceira vigília, ou seja, o galo canta de madrugada, antes de clarear o dia. E se pela manhã, que é a última vigília da noite. Aí ficou tranquilo, né? Com isso, a gente percebe que, profeticamente falando, o período da chamada meia-noite, quando Cristo, o nosso amigo importunador, veio, correspondia o quê? Ao momento da segunda vigília da noite ou milênio.
Após qual é o ponto de partida? Após a primeira vinda sua, há 2000 anos atrás. Justamente em algum momento de transição entre o final da segunda vigília e o início da terceira, né, milênio e o início do terceiro milênio da era cristã, no momento de simbólica noite espiritual. Ficou complicado, gente? Mas aqui, ó, temos uma tabela. A gente vê aqui, Jesus, né, veio no ano zero, porque com a vinda dele a gente adotou um novo calendário, onde o marco inicial é o ano zero. A primeira vigília significa os primeiros 1000 anos, a segunda vigília, os próximos 1000 anos, o final dela, ano 2000, terceira vigília, final indo até o ano 3000, quarta vigília. Mas ele falou que ele vem quando? Na meia-noite, que é um período de transição entre a segunda e a terceira vigília da noite. Nós estamos aqui hoje, ó, ano de 2020, e a gente sabe que ele veio em 1800, por volta de 1850, quando veio a doutrina espírita através de Kardec. E aí eu volto àquela pergunta, ele falou ou não falou quando é que ele ia vir? Ficou uma certa incerteza quanto ao momento, o ano específico. Mas quanto ao milênio, está bem claro. Ele falou que ele ia vir no final da segunda vigília para o início da terceira. No final do segundo milênio para o início do segundo milênio. Mas quando foi isso? Nós vimos lá, por volta do ano de 1850. Então, Jesus, o amigo importuno, que intercede através de nós em favor do próximo necessitado, não veio ao mundo num dia e numa hora inoportuna. Não foi? Ele veio justamente no dia que simboliza o quê? O milênio. E na hora que simboliza o quê? O ano. Certo, conforme ele havia dito antes. O problema é que nós estávamos o quê? Invigilantes. Abriremos ou não a porta da nossa casa ou consciência para ele? Nós vamos atender, né, aos anseios da importunação da nossa consciência? Daremos ou não o nosso pão espiritual a quem necessita? Com isso, gente, obrigado pela paciência e atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando, né, agora fazer igual o youtuber, né? Lembrando, curte, link, né, o link embaixo, né? Compartilhe, curta, se inscreva no canal,